Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num tribunal lotado, a atmósfera era pesada. Cada sussurro, cada farfalhar de papel parecia ecoar pela vasta sala. Os rostos tensos dos espectadores revelavam uma mistura de curiosidade e preocupação. Sentado no banco dos réus, Malik, um garoto de 13 anos, olhava para o chão, com as mãos entrelaçadas no colo. Suas roupas, um pouco largas e gastas demais, revelavam falta de recursos, mas seu comportamento calmo e digno contrastava com a imagem de um homem culpado. Seus ombros ligeiramente curvados, no entanto, revelavam um peso invisível, muito mais pesado do que o da acusação contra ele. Diante dele, a juíza Valérie Dupont, conhecida por seu rigor, imparcialidade e voz autoritária, examinava os autos com meticulosa atenção. Seus óculos, apoiados na ponta do nariz, acentuavam a expressão severa em seu rosto. Era uma mulher de 40 e poucos anos, elegante e imponente, conhecida por nunca deixar uma injustiça passar sem contestação, mas também por sua inflexibilidade. Seu olhar penetrante intimidava até os advogados mais experientes. No entanto, naquele dia, algo em seu comportamento revelava uma ponta de agitação incomum. Seria o olhar do jovem. Uma intuição incipiente. Ninguém sabia dizer. O silêncio na sala foi repentinamente quebrado por sua voz, firme, mas comedida. Malik Ben Saidi, você tem consciência da seriedade de suas ações? Ela perguntou, olhando para ele com uma intensidade que fez alguns espectadores estremecerem. O menino ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos escuros, grandes e profundos, encontraram os do juiz, e por um instante, o tempo pareceu parar. Naquele olhar, havia muito mais do que a apreensão de uma criança diante da justiça. Era uma estranha mistura de desafio, dor e uma sombra de esperança. Mas, acima de tudo, havia algo indescritível, um reconhecimento, como se aquele momento tivesse sido esperado para sempre. A juíza, perturbada apesar de tudo, ajeitou os óculos para disfarçar a confusão. Responda a minha pergunta, insistiu, com a voz revelando uma ponta de emoção que ela tentava controlar. Sim, senhora juíza, respondeu ele finalmente, com a voz ligeiramente trêmula, mas determinada. Foi uma resposta simples, mas o silêncio que se seguiu pareceu prolongar o momento até o infinito. Quando a juíza estava prestes a continuar, acrescentou, após uma pausa, com o olhar ainda fixo no dela. Mas antes de continuarmos, você é minha mãe. Um suspiro coletivo percorreu a sala como uma onda, varrendo o ar pesado e opressivo que pairava sobre o tribunal. Murmúrios surgiram imediatamente, uma mistura de choque, curiosidade e confusão. A plateia se inclinou uns para os outros, sussurrando suposições, com os olhares fixos na cena que se desenrolava diante deles. Os advogados, normalmente imperturbáveis, trocaram olhares nervosos, com expressões oscilando entre surpresa e descrença. O escrivão, num gesto quase cômico, deixou cair a caneta no chão, com as mãos tremendo levemente ao tentar pegá-la. Até o promotor, acostumado a situações mais inesperadas, permaneceu imóvel, com a testa franzida, visivelmente desconcertado. Mas foi a juíza Valérie Dupont quem chamou a atenção de todos. Ela, cuja reputação de autoridade e equilíbrio fazia tremer até os juízes mais experientes, de repente pareceu vulnerável. Paralisada em um estupor, seu rosto normalmente impassível e profissional se contorceu sob o peso do choque. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu a princípio. Ela piscou várias vezes, um gesto quase mecânico, como se tentasse dissipar um sonho ou uma alucinação. Mas as palavras ainda ecoavam no ar, impossíveis de ignorar. O que você disse? Ela finalmente sussurrou, com a voz trêmula, revelando uma mistura de confusão, medo e algo indefinível. Sua respiração, normalmente calma e controlada, acelerou enquanto seu olhar permanecia fixo no jovem à sua frente. Malik engoliu em seco, sentindo os olhares de todos na sala fixos nele. Mas sua atenção, naquele momento, estava exclusivamente na mulher à sua frente. Ele reuniu toda a coragem que havia reunido para dizer as palavras. Você é minha mãe biológica, repetiu, com a voz ligeiramente trêmula, mas firme. Fez uma pausa, como se para garantir que suas palavras fossem compreendidas, e então continuou. Disseram-me que você me abandonou no nascimento.
Mas eu não conseguia acreditar. Então, busquei respostas. E estou aqui, diante de você, hoje. O silêncio já opressivo tornou-se quase palpável no escritório apertado onde o juiz e a adolescente estavam frente a frente. As paredes, embora adornadas com diplomas e livros de direito cuidadosamente alinhados, pareciam se fechar ao redor deles. Valérie, normalmente tão imponente atrás da mesa de seu magistrado, de repente pareceu frágil, uma mulher confrontando um passado que ela pensava estar enterrado. Malik ficou ali, de braços cruzados como se quisesse se proteger, mas seus olhos não se desviaram dos da mãe. Ele estava dividido entre a raiva, a dor e uma necessidade desesperada de entender. Eu não queria te encontrar assim, disse ele finalmente, quebrando o silêncio pesado. Sua voz era mais baixa, quase um sussurro. Eu só queria te ver, saber quem você era. Mas nunca imaginei que seria você, ali, nesta cadeira, me julgando como um estranho. Valerie levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, marejados pelas lágrimas que ela tentava conter, encontraram os de Malik. Ela queria responder imediatamente, mas as palavras pareciam inúteis diante de tantos anos de silêncio e ausência. Malik, ela começou suavemente, como se dizer o nome dele pela primeira vez despertasse uma dor reprimida. Eu entendo que você esteja com raiva, e tem todo o direito de estar. Mas eu te prometo, tudo o que eu fiz naquela época, eu acreditei que era para o seu próprio bem. Malik estreitou os olhos, com uma expressão entre desafio e incompreensão. Para o meu próprio bem? Você me deixou sozinho. Eu nunca tive uma família. Sabe como é mudar de casa em casa, sem nunca saber onde estará amanhã? Se perguntando, todos os dias, por que ninguém te quer? As palavras estalaram no ar como chicotadas. Valérie agarrou os braços da cadeira, respirando entrecortadamente. Ela teria dado qualquer coisa para apagar a dor na voz do filho, mas sabia que nada poderia desfazer o que ele havia passado. Eu tinha apenas 19 anos, confessou ela, com a voz trêmula. Eu estava sozinha, sem apoio e com medo. Meus pais me deram as costas quando descobriram que eu estava grávida. Disseram-me que eu nunca poderia te dar a vida que você merecia. Então, pensei que te entregar para adoção era a melhor escolha. Eu não sabia. Sua voz sumiu, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Malik desviou o olhar, com o maxilar cerrado. Respirou fundo, como se lutasse contra uma onda de emoção que não queria demonstrar. Você não sabia o quê? Que eu acabaria sozinho. Que eu não teria ninguém para me dizer que eu era importante. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Eu não vim aqui para fazer você se sentir culpado. Eu só queria saber o porquê. E agora que sei, eu nem sei o que sentir. Valérie levantou-se lentamente, com as pernas ligeiramente bambas. Contornou a mesa e aproximou-se de Malik, hesitando em estender-lhe a mão. Por fim, contentou-se em parar a 1 metro dele, mantendo uma distância que temia ultrapassar. Não posso mudar o passado, Malik, disse ela, com a voz baixa, mas cheia de sinceridade. Mas se você me der uma chance, quero estar ao seu lado hoje, amanhã e pelo tempo que você quiser que eu esteja na sua vida. Sei que não é o suficiente por tudo que você passou, mas é tudo o que posso oferecer. As revelações continuaram a abalar ambos, transformando cada palavra trocada em uma pedra adicionada a uma ponte frágil, porém necessária, entre suas vidas. Valérie, com a voz embargada pela emoção, relatou o inferno silencioso que viverá sob a autoridade do pai. Meu pai, começou ela, com o olhar perdido em um passado que preferia esquecer, não era um homem que se pudesse desafiar. Tudo o que ele via era seu nome, sua imagem, sua reputação. Quando descobriu que eu estava grávida, ele... Sua voz falhou por um instante, mas Malik, embora em silêncio, acenou levemente com a cabeça para encorajá-la a continuar. Ele me trancou. Eu estava sozinha em uma casa de campo, longe de tudo, sem telefone, sem apoio. E quando você nasceu, ele tomou as decisões sem nem me consultar. Falsificou os documentos, cortou todos os laços entre nós. Eu nunca tive voz. Lágrimas rolaram por suas bochechas, mas desta vez Valérie não tentou enxugá-las. Ela sabia que nenhuma explicação apagaria os anos de sofrimento de Malik, mas esperava que pelo menos ele entendesse que ela havia sido tão vítima quanto ele.
Malik ouvia, de braços cruzados, cada palavra ecoando sua própria dor. Embora profundamente ferido, viu nas lágrimas e na voz trêmula de Valerie uma sinceridade que não conseguia ignorar. O que ele esperava há anos, uma explicação, uma verdade, o início de uma resposta, finalmente estava diante dele, por mais brutal que fosse. Por que você nunca tentou me encontrar? Ele finalmente perguntou, com a voz carregada de uma mistura de esperança e reprovação. Valerie baixou a cabeça, envergonhada. Eu tentei, sussurrou. Mas meu pai tinha trancado tudo. Depois da morte dele, quando finalmente tive acesso a certos documentos, já era tarde demais. Sua adoção tinha sido finalizada e todas as pistas que levavam a você tinham desaparecido. Contratei detetives, liguei para contatos, mas... Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar de Malik. Nunca parei de pensar em você. Nem por um dia. Um silêncio emocionado pairou entre eles, interrompido apenas pela voz distante do escrivão anunciando a retomada da audiência. Malik respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Aquele momento, que ele tanto temia quanto esperava, era tanto uma libertação quanto uma provação. Quando retornaram ao tribunal, não se tratava mais de um tribunal convencional. Não se tratava mais de um caso jurídico, mas de uma história humana, a história do reencontro inesperado entre mãe e filho, separados pelas escolhas cruéis de outro. Valerie, antes intransigente e distante em seu papel de juíza, levantou-se para se dirigir ao tribunal. Sua voz, geralmente autoritária, era suave e repleta de emoção palpável. Quero retirar todas as acusações contra Malik, disse ela. Esta audiência nunca deveria ter acontecido. Hoje não se trata de justiça, mas de um erro trágico que quero corrigir, na medida do possível. O murmúrio que percorreu a sala foi eclipsado pela emoção daquele momento. Malik, sentado à mesa da defesa, observava Valerie com uma expressão indecifrável. Pela primeira vez, viu nela não uma juíza severa, mas uma mulher destroçada, buscando reconstruir o que havia sido destruído. A mídia, que já havia coberto o início do caso, rapidamente se aproveitou dessa reviravolta inesperada. Imagens de Valerie e Malik saindo juntos do tribunal inundaram telas e redes sociais, causando comoção na mídia. Mas, para eles, essa comoção midiática teve pouca importância. Naquele dia, naquele tribunal, uma família perdida encontrou um vislumbre de esperança. No entanto, ambos sabiam que as feridas do passado não se curariam em um instante. Levaria tempo, amor e paciência infinita. Nas semanas seguintes, Valerie fez tudo o que pôde para provar a Malik que estava pronta para recuperar o tempo perdido. Ela compareceu a todas as suas reuniões com conselheiros para discutir seu futuro, aprendendo sobre suas paixões, seus sonhos e até mesmo sua dor. Malik, por sua vez, começou a baixar as defesas, um passo de cada vez. Não estava pronto para perdoar completamente, mas estava disposto a tentar. E, pela primeira vez na vida, sentiu que não estava mais sozinho.